Seja muito bem-vindo ao CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e na dica rápida de hoje você vai aprender como medir a frequência cardíaca no eletrocardiograma em 5 segundos. Fique ligado porque você vai se surpreender com esse macete. Bem, em condições normais, quando o ritmo ele é regular, e ritmo regular é aquele em que a distância entre uma onda R e a outra onda R, ela se repete de forma uniforme, tá? Então isso que é um ritmo regular. E aí quando o ritmo é regular, existem dois métodos para a gente medir a frequência cardíaca. O primeiro deles é o seguinte, a gente conta quantos quadradinhos existem entre uma onda R e outra onda R. E aí a gente pega 1.500 e divide pelo número de quadradinhos, a gente vai achar a frequência cardíaca do paciente. O método mais fácil é o segundo. A gente vai contar quantos quadrados grandes existem entre uma onda R e a outra onda R. E aí a gente vai pegar 300 e dividir pelo número de quadrados grandes, tá? Então corta aqui para a tela que eu vou te explicar isso melhor. Então, ó, note aqui. Esse ritmo aqui é regular. Por quê? Porque essa distância aqui, RR, é igual a essa distância, que é igual a essa distância e assim sucessivamente. Então, como é que a gente vai fazer aqui pelo primeiro método, né? A gente vai contar aqui quantos quadradinhos existem entre essa onda R aqui e essa onda R aqui, tá? E aí a gente vai pegar 1.500 e dividir pelo número de quadradinhos e a gente vai achar a frequência cardíaca do paciente. Ou então o método mais fácil, né? A gente vai contar quantos quadrados grandes existem entre uma onda R e outra onda R e a gente vai pegar 300 e dividir pelo número de quadrados grandes, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem um quadrado grande, 2, 3, 4. E aí 300 dividido por 4 dá 75, então a frequência cardíaca do paciente é de 75 batimentos por minuto. O problema é quando o ritmo ele é irregular. Por quê? Porque o intervalo RR ele não se repete de forma uniforme. Então a gente não consegue realizar a contagem da frequência cardíaca pelos dois métodos anteriores. A gente vai ter que utilizar um outro método para medir a frequência cardíaca. E aí a gente ainda vai chegar na frequência cardíaca média, tá? Frequência cardíaca média do paciente. E aí veja, né? Como é que a gente pode fazer quando o ritmo é irregular? Ó, esse eletrocardiograma que você está vendo na tela é um ritmo de fibrilação atrial. Mas poderia ser um ritmo de marca-passo atrial migratório ou qualquer outro ritmo irregular, né? Onde a gente enxerga o RR irregular. Então a gente pode utilizar esse terceiro método para a contagem de frequência cardíaca, tá? Então como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente vai contar 30 quadrados grandes, e a gente vai ver quantos QRS existem em 30 quadrados grandes. Vai contar o número de QRS e vai multiplicar por 10. E aí a gente vai achar a frequência cardíaca média do paciente. Bem, você deve estar pensando, mas você não falou que iria ensinar a medir a frequência cardíaca em 5 segundos? Pois bem, o método que você pode utilizar, né, é esse aqui, ó, é da caneta Bic, é o método da caneta Bic. Por quê? A caneta Bic com tampa, ela tem exatamente 30 quadrados grandes. 30 quadrados grandes, tá? Então o que a gente faz? A gente bota a caneta Bic numa derivação longa, né? Ou seja, ali vão estar 30 quadrados grandes e a gente vai contar o quê? Quantos QRS existem em 30 quadrados grandes e vai multiplicar por 10, tá? Então nesse exemplo aí que você tá vendo, note, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 QRS, tá? Então, dentro da caneta Bic a gente tem 12 QRS, multiplica 12 por 10, a gente vai achar o quê? Uma frequência cardíaca máxima de 120 batimentos por minuto. Então, frequência cardíaca média vai ser o número de QRS dentro dessa caneta Bic, tá? Multiplicado por 10, né? Então 12 vezes 10 vai dar 120 batimentos por minuto. E pode ser aplicado esse método também nos ritmos regulares? Pode, também pode ser aplicado nos ritmos regulares. No entanto, nos ritmos irregulares, a gente só pode aplicar esse método aí, tá? Muito bem,
Era uma dica bem rápida, né? Dá para fazer a contagem da frequência cardíaca em 5 segundos, só colocar a caneta Bic, contar quantos QRS e multiplicar por 10, tá? Então é bem simples, né? É um macete aí que eu utilizo no meu dia a dia, né? Na hora que eu tenho ali um paciente ali que eu quero medir rapidamente a frequência cardíaca, eu sempre ando com a caneta Bic no bolso, tá? E vale lembrar o seguinte, né? Que tem que ser caneta Bic, tá? Tem que ser caneta Bic. Por quê? Porque é na caneta Bic que tem, né, o comprimento de 30 quadrados grandes, tá? Se você não tiver uma caneta Bic, aí você vai contar 30 quadrados grandes, vai ver quantos QRS tem em 30 quadrados grandes e multiplicar por 10. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima dica.